Amém? Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 18. Aqui a palavra de Deus nos fala: E ele chegou ali, em uma caverna, e ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele. E ele lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele. E um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaço as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E eis que quando Elias ouviu isto, que ele enveou a face com o seu manto e saiu. E eis, pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, quando os filhos de Israel te abandonaram o teu pacto, lançando abaixo os teus altares e matando os teus profetas com a espada. E eu somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: Vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vires, unge Ageu para ser rei sobre a Síria, e Jeú, o filho de Nissi, unge para ser rei sobre Israel, e Eliseu, o filho de Safate de Bel-Meolá, unge para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Ageu o matará. E aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aí, meus irmãos. Essa passagem nos fala sobre Eliseu. Sobre Elias. Elias era um profeta que foi levantado por Deus em uma nação que já estava corrompida pelo pecado, pelo erro do rei, que naquela época era Acabe, que reinava ali sobre Israel. E Acabe começou a buscar os outros deuses, se uniu com Jezebel, e Jezebel adorava Baal, Aserá, outros deuses. E ali, com essa união, Acabe começa a andar como Jezebel queria que ele andasse. Era um homem fraco, um homem que era dominado pela mulher, e ela fazia o que ela queria naquele lugar. E ali Deus levanta Elias neste lugar, neste momento que estava tudo ali desmoronando. Os homens já tinham abandonado a Deus, os altares de Deus já tinham derrubado, já tinham suspendido altares a Baal, a Aserá. E ali aquele povo andava adorando esses deuses, deuses falsos, deuses que não tinham nada com o verdadeiro Deus. E aquele povo cada vez mais se desviava da palavra de Deus, desviava do caminho de Deus. E ali Deus levanta Elias neste lugar, nesta nação
para vir proclamar a palavra de Deus naquele lugar. E nós vemos a trajetória de Elias. Foi um homem muito usado por Deus, um homem que ressuscitou uma criança, quando ele estava na casa da viúva de Serepta. Aquela viúva estava ali, naquele momento, aquele lugar, passando fome, passando dificuldade, e aquele menino vem a morrer, e Elias ali, por um poder de Deus na vida dele, ressuscita aquela criança volta a viver. Nós vemos também, quando ele está na casa da viúva, na casa da mãe dessa criança, ele profetiza ali, que durante 3 anos e 6 meses não ia faltar nem o azeite e nem a farinha. E 3 anos e 6 meses aquela casa era sustentada com um vidro de azeite e uma botija de farinha. E aquilo não se secava. Quanto mais a mulher botava azeite, mais azeite produzia. Quando tirava mais farinha produzia. Então aquele homem de Deus fazia milagres, prodígios, pelo poder de Deus. Nós vemos também que ele, em certo momento, ele desafia o rei Acabe e sua mulher Jezebel. Ele desafia, chama para um desafio. Eu desafio os seus profetas. Era 450 profetas de Baal. E ali eles vão para o Monte Carmelo. E ali Elias diz: ó, tome aqui o teu sacrifício, aqui é o meu. Agora arme seu altar aí e clame a seu Deus. O Deus que desceu fogo do céu é o verdadeiro Deus. E aqueles 450 profetas ali faz o altar, bota o sacrifício e começa a clamar. Começa a chamar para o Baal, 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 Baal. E assim chega meio-dia, vai beirando a tarde e não acontece nada. E ali Elias até fica fazendo chacota com eles. Cadê seu Deus? Seu Deus está dormindo? Viajou? Cadê ele? Por que ele não responde a vocês? E chega o ponto que aquelas pessoas começaram a se cortar e dar o seu próprio sangue para ver se Baal se manifestava. E não acontece nada. E ali aquele homem disse: ó, chega, agora é minha vez. E ele vai, Elias clama a Deus, bota o sacrifício, manda jogar água na madeira, manda cavar um poço, um córregozinho ao redor do altar, enche de água, e aquilo todo encharcado de água, e aquele homem bota suas mãos para cima, olha para o céu e clama a Deus. E Deus ali naquele momento desce fogo do céu e consome o sacrifício. E ali todo Israel vê que Deus é o verdadeiro Deus. E a nação começa a se voltar a Deus. Mas com tudo isso aí que Elias fez, Jezebel ficou enfurecida, porque não poderia matar ele, porque naquele momento o povo viu que o verdadeiro Deus estava com Elias. Se ela matasse ele, o povo ia se voltar contra ela. Então ela faz o quê? Ela começa a ameaçar, começa a matar os profetas menores. Vai atrás, começa a pegar os profetas a matarem e começa a ameaçar Elias de morte. E Elias, aquele homem tão usado por Deus, tão maravilhas acontecia pela mão de Elias, aquele homem, quando ouve que Jezebel estava atrás dele para matar, aquele homem se entristece, aquele homem fica com medo, e a palavra diz que ele foge, ele vai embora. O homem que era para enfrentar aquela mulher, enfrentar o rei de Israel, porque o rei de Israel já estava falido. Jezebel e Acabe já estava falido, porque foi Deus que colocou ele ali, Deus ia tirar aquele homem dali. Mas Elias fica com medo, e ele foge. E a palavra diz que ele vai e entra em uma caverna. E ali, quando ele chega naquele lugar, ele começa a clamar a Deus, pedir a Deus que Deus tirasse a vida dele, que Deus o matasse, que ele não estava suportando aquilo. Você vê um homem que quanto foi usado por Deus. Chegou um momento que até os historiadores dizem que ele teve um momento de depressão. E aquele homem entra na caverna e se isola. Não clama mais a Deus. Pediu a Deus para que Deus tirasse a vida dele, com medo de uma mulher que estava falida. Em qualquer momento Deus podia tirar aquela mulher do poder. Podia matar aquela mulher, tirar o rei. Se Deus mandava em tudo. Deus era dono de tudo. Mas mesmo assim, naquele momento o homem tirou o seu foco de Deus. Elias tirou o foco de Deus. Elias não manteve o foco em Deus.
devido a tanta coisa que Elias vinha fazendo, tantas maravilhas, que nenhum homem daquele lugar fazia, Deus fazia pelas mãos de Elias. Mas naquele momento da aflição, ele correu, ele fugiu, ele teve medo, ele não teve fé, ele não exerceu a sua fé, e ali ele correu. Mas a palavra nos diz que Deus fala com ele. Ele diz: Elias, vai para frente da caverna e espera, eu quero falar com você. E ali a palavra diz que veio um vento tão forte que derruba montanhas, quebra pedras. Mas Deus não estava no vento. Ele não ouviu a voz de Deus nesse vento. Depois veio um terremoto, acaba com tudo, quebra tudo, mas ele não viu a voz de Deus. Mas a palavra diz que veio um vento fraco, um vento tranquilo. Antes do vento veio um fogo, mas Deus também não estava no fogo. Mas a palavra de Deus nos diz que veio um vento suave, um vento tranquilo. E nesse momento Deus fala com Elias: Elias, o que é que tu está fazendo aqui? O que foi que tu veio fazer aqui? Mas ele, em vez de se voltar a Deus, ele começa a falar com Deus: rapaz, Deus, então mataram todo mundo, só ficou eu. Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor. Mas o rei lá matou todo mundo. Deus, eu não sei o que é que eu faço. Ele, em vez de se firmar em Deus, ele começa a dizer, começa a falar, justificar porque ele fugiu, porque ele estava ali. Mas Deus não mandou ele sair de lá. Deus não deu ordem para ele sair. E a palavra nos diz que Deus pergunta a ele de novo: o que é que tu está fazendo aqui? O que é que tu está fazendo aqui? Meus irmãos, o que nós tiramos dessa mensagem? Quando o homem se desvia da vontade de Deus, o homem enfraquece, a fé diminui, tudo que você produz pelo Espírito Santo enfraquece. Você sai da presença do Senhor, você sai da vontade de Deus, você começa a cair, você começa a desabar, porque Deus não está mais no negócio. Deus não está mais ali lhe suprindo, lhe dando ferramentas para você trabalhar, lhe dando sabedoria para você usar essas ferramentas, porque você desviou da presença de Deus. Você vê que Elias fazia milagres, prodígios, que deixava as pessoas bestas. Ele ressuscitou a criança. O menino morreu, ele ressuscitou aquela criança. Ele profetizou na casa da viúva: ó, não vai faltar azeite, nem vai faltar farinha. Durante 3 anos e 6 meses. Um homem que orou a Deus, fechou a torneira do céu, fechou a chuva, durante 3 anos e 6 meses. Abriu a boca, falou com Deus, Deus fechou aquele lugar, a palavra diz que aquele lugar secou, os rios, riachos, tudo secou, não tinha água no lugar. Mas depois aquele homem volta e ora a Deus, e Deus faz chover novamente. Deus faz brotar água do chão, os rios se enchem novamente. Você vê o que Elias fez, para chegar um momento de uma mulher ameaçar ele, e ele correr, com medo, na aflição ali: eu vou morrer também. Correu, foi para a caverna. Nós vemos que nós não somos, nós também somos como Elias. Nós temos o nosso momento de fraqueza, nosso momento de tristeza, de dor. Nós sofremos também. Aquele homem usado por Deus, de repente aquele homem fugiu, com medo de uma mulher. Uma mulher que Deus podia tirar na hora ali, podia derrubar aquele reino na hora ali. Ele ficou com medo, fugiu. Mas Deus não tinha mandado ele fugir. Deus não disse para ele fugir. Deus disse que ele estava ali para enfrentar aquilo ali. E Deus estava com ele. Deus ia suprir ele do que fosse preciso. Para ele levar a palavra de Deus, para ele julgar aquele lugar que já tinha se afastado de Deus. Então Deus ia suprir ele. E se Deus mandou ele ficar lá, Deus ia dar as ferramentas para ele trabalhar, para ele fazer a vontade de Deus naquele lugar. Mas ele botou na cabeça para fugir. E fugiu da presença de Deus. Mas Deus, com sua imensa misericórdia, Deus vai e fala com ele: o que é que tu faz aqui, Elias? Eu mandei tu vir para aqui, Elias.
E ali Deus se revela a ele. Ele vê a maravilha que Deus fez ali com a natureza diante dos olhos dele, o poder que Deus agiu ali na ventania, no terremoto, no fogo, na brisa suave, e aquele homem é fortalecido. E a palavra diz que ele volta lá para onde ele estava. E ali ele unge um homem para ser rei na Síria, unge outro para ser rei de Israel, e unge Eliseu como profeta no lugar dele. E ali Deus usa esses homens para fazer a vontade de Deus, a própria vontade dele. Ele usa o rei da Síria, usa o rei de Israel e usa Eliseu, para que a palavra de Deus permanecesse naquele lugar. Meus irmãos, nós temos que estar com o nosso pensamento em Cristo. Não podemos largar esse pensamento. Não podemos desviar os nossos olhos nem para a esquerda nem para a direita. Nossos olhos têm que estar fixados no Senhor Jesus. Nesse momento aqui, Elias esqueceu de Deus. Esqueceu das maravilhas que ele tinha feito. Como Deus usava aquele homem. Ele esqueceu por causa de uma aflição. Não, ela vai te matar. Foge. Fugiu. Será que ele não passou? Não, poxa, Deus fez tanta coisa por ele, meu irmão. Não, Deus vai me livrar disso aqui. Deus vai me livrar. Não. A fé diminuiu, porque ele deixou o medo falar mais alto. O medo falou mais alto. Nós, porém, não somos diferentes. A nossa vida, nós estamos aí no mundo. Tudo que vem sobre o mundo vem sobre nós também. Deus não nos botou dentro de um aquário e o nada de fora vai pegar. Não. Nós estamos caminhando neste mundo. Que pode acontecer a mim, pode acontecer a você, pode acontecer a um ímpio que não conhece a Deus. Então nós temos prova dessa doença. A doença vem em cima de todo mundo, não tem separação. Mas a nossa diferença é que nós temos um Deus. A nossa diferença é que temos um Senhor e Ele zela por nós. Ele está conosco. Ele intercede pela nossa vida. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por vós. Ele disse que até a consumação dos tempos, Ele estaria conosco. Nós cremos. Agora, como é que nós podemos ter essa proteção, essa intercessão pela nossa vida? Como nós podemos ter? Quando nós somos obedientes à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a Deus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós caminhamos em obediência. Nós andamos em temor a Deus. E nós somos guardados por Ele. Tudo que Deus prometeu vem sobre nossa vida. Nós estamos protegidos, guardados. Mesmo que venhamos cair doente, ter uma aflição em nossa vida, o Senhor está conosco. Amém. Nós temos a promessa que se nós morremos agora, nós vamos para onde o Senhor está. A nossa alma, que é eterna, voltará para Deus. O apóstolo Paulo fala que bom lugar é estar com Cristo, melhor é estar com Cristo. O apóstolo Paulo, melhor é estar com Cristo. Então, para que nós venhamos estar sendo beneficiados pelo amor do Senhor, guardados pelo amor do Senhor, temos que ser fiéis. Temos que estar sendo fiéis a todo momento. Todo momento temos que estar fiéis ao nosso Deus, guardando a sua palavra, fugindo da aparência do mal, fugindo das coisas que não agrada a Deus, que você sabe que Deus não tem parte com essas coisas, abandonando o pecado, abandonando o nosso velho homem, a nossa velha mulher, deixando para trás tudo que nós fazíamos, que gostávamos, deixa para trás.
Somos novas criaturas. O Senhor nos renovou. Ele fez a gente nascer de novo. Glória a Deus. Nós nascemos novamente. Ah, não, mas é a mesma cara, mesmo corpo. Não, ó, é lá dentro. É nossa alma que estava morta. Amém. Foi nascida, nosso espírito. Glória a Somos Deus. outras pessoas. Pensamos diferente. Antes pensamos como? Rapaz, se você me dá um burro, eu lhe dou 2. Hoje, se você tomar um burro, dá outro lado, rapaz. Dá outro lado. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. É Ele que vai me guardar. Jesus. Ele que vai julgar aquilo que vem sobre mim. Ah, fulano não gosta de você. Fulano não quer você. Fulano discrimina você. Bota na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Aí permanece fiel a Deus. Que é Deus que vai dar a resposta. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aqui o apóstolo Paulo fala o que eu falei de Elias. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Elias fazia maravilhas pela vontade de Deus. Mas no momento Elias caiu, Elias ficou com medo, fugiu, abandonou, nem pensou em Deus, ó. E ainda chegou, ainda orou pedindo a Deus que Deus matasse ele. Deus me leva, que eu não estou aguentando isso não. Imagina. Então o apóstolo Paulo nos diz, ó, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Nós estamos na presença do Senhor, mas temos que andar em uma constância, se cuidando, se preservando, fugindo das coisas que não agradam a Deus, fugindo da aparência do mal, para que a gente não venha cair. Nós vemos aí, ó, crentes, muitos anos, de repente, ó, escorrega, para voltar é meio complicado. Para voltar é complicado. Eu tenho um irmão aí que se desviou, diz que tem até vontade de querer vir, mas não consegue. Não consegue. Rapaz, eu deixei minha roupa tudo arrumado, esperei a hora, me deu um sono, quando acordei, já tinha acabado o culto. Não, o diabo já tomou, você sair é complicado. Então Paulo disse, ó, rapaz, vigia para que tu não caia. Para que tu não passe esse dia da aflição. E tu caia, teu pé escorregue e tu caia. Vigia, anda em vigilância. Anda se preservando. Anda fugindo das coisas que Deus não está. Deixa de lado. Esquece, não quero. Mas vai ser bom para você, rapaz. Você vai ganhar um dinheiro aí, um dinheiro extra. Não quero. Não é coisa de Deus. Não é coisa que a palavra sustenta. Não quero. O apóstolo Tiago 5, 17 e 18. Aqui Tiago fala sobre Elias. Ele fala como Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago aqui fala que Elias era um homem como nós, uma pessoa comum. Mas ele tinha algo diferente, ele tinha uma ligação com Deus, tinha comunhão com Deus. Essa é a diferença do crente, daquele que serve e daquele que não serve. O verdadeiro crente tem a comunhão com Deus, é isso que sustenta o crente, não é milagres, não é profecias, não é rodopiar dentro da igreja, não é gritar, não é cantar melhor, não é pregar melhor, não. O que nos sustenta com Deus é a nossa comunhão, a nossa ligação com Deus. Você saber que você tem um Deus que zela por você, e você zela esse Deus. Você cuida da sua ligação com Ele. Nada pode separar você dele. Nada pode lhe tirar o foco do Senhor. Nada. É isso que nós temos que ter, a comunhão.
A comunhão tem que estar avivada, tem que estar viva. De você orar pelo seu filho, orar pelo seu irmão, e você ver Deus trabalhar. Ver Deus, praticar. Você vê Deus agir. Você vê aqui aquela conversão daquela pessoa que antes era do mundo, é algo sobrenatural. Algo que homem nenhum pode fazer. Mas a tua oração, Deus ouviu e Deus fez. Isso é a comunhão com Deus. Temos que ter isso, não podemos largar. Nós vemos aqui o exemplo de Elias. Elias por um momento esqueceu de Deus. E aí a aflição veio sobre a vida dele, ele fugiu. Mas Deus usava aquele homem tremendamente. Mas porque a aflição veio na mente, desviou os olhos de Deus, tirou os olhos de Deus. Quase esse homem cai, sucumbe, quase. Se Deus não tem misericórdia na vida dele. Em Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Aqui a palavra nos fala: porque tu guardaste a palavra minha pacientemente, eu também te guardarei na hora da tentação, que virá sobre todo o mundo, para provar os que só habitam a terra. Eis que em breve eu venho, retém o que tu tendes, para que nenhum homem tome a tua coroa. Jesus aqui está falando: porque tu guardaste a palavra da minha paciência, e eu também te guardarei da hora da tentação. Por que tu foi guardado? Porque tu guardou a palavra de Deus. Tu botou em teu coração, nada tirou não, está guardada. Tu honrou a Deus. Então Jesus fala, na hora da tentação que virá sobre este mundo, também eu te guardarei. Na hora da aflição, na hora da dor, na hora da doença, na hora do desemprego, na hora que o negócio pegar, que você não olha, não tem como ter saída, Jesus disse que nessa hora Ele vai te guardar, porque tu foi fiel a Ele, tu guardou a palavra dEle. E Ele diz, eis que em breve eu venho, em breve o Senhor virá. E eis que eu venho em breve, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Retém a tua fé, guarda a tua fé. Tudo que tu ouviu da palavra do Senhor, guarda, não deixa perder não. Que o Senhor disse que vem. Mas cuidado para que ninguém te tire do caminho, te desvie da tua atenção, a tua mente. A gente viu ali que Elias naquele momento ali, aflição, o medo de morrer, desviou de Deus. O homem nem lembrou em falar com Deus. Senhor, essa mulher está correndo atrás de mim, quer me matar, me ajuda. Não, desesperou. Então a palavra diz assim, guarda o que tu tens. Tudo que tu ouviu do Senhor, tudo que tu ouviu da palavra de Deus, guarda, bota dentro do teu coração. Porque no dia da aflição, o Senhor Jesus virá para te livrar. Te livrar. Se tu não guardar, tu vai se perder. Vai tirar o foco. A gente está aqui com um exemplo aqui que tirou o foco. Cadê? Eu vou vir hoje. Eu sempre falava, rapaz, cuidado, não deixa as vontades do teu coração falar mais alto. Rapaz, bota teu foco na palavra do Senhor, rapaz. Bota teus olhos em Jesus. Eu sempre estava batendo nessa tecla, mas descuidou, não guardou, tirou os olhos de Jesus. A tendência é sucumbir, a tendência é cair, é voltar para o que era. O diabo aí arrebata, não sai mais. Para voltar agora é meio complicado. Se não for ação de Deus, você não volta, você vai voltar para o que você era, o velho homem. Então o que nós temos que fazer por essa pessoa é orar, é clamar a Deus, que Deus venha, abra o entendimento, abra os olhos, ele veja aonde ele está andando. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor Jesus.
Firma teus olhos em Cristo. Pode passar o que passar. Pode passar nudez, pode passar fome, passar aflição, passar dor, tormento. Não tira teus olhos do Senhor. Porque o que o Senhor Jesus tem para nos dar é grandioso. Isso aqui não se compara. Isso aqui não se compara. O apóstolo Paulo fala que se nós colocarmos a nossa confiança em Cristo só nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se nossa confiança estiver só aqui, não, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter um carro, quero ser próspero aqui nessa terra. O apóstolo Paulo diz, nós somos os mais miseráveis dos homens. A confiança em Cristo é muito maior do que isso aqui. Não se compara a esta terra. Então não tira teus olhos do Senhor. Firma teus olhos no Senhor Jesus. Amém. E essa mensagem fica no coração dos irmãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.